Repórter Democrática do Vigilante do Povo. Vamos entrar aqui no Instagram. Estamos no ar. Para o mundo. Cabelo tá revoltado. Bom dia a vocês do Instagram. Bom dia a vocês o cabelo tá uma plástica, né? Tá difícil. Vou tomar um pouco de água. Gente, eu estou com muita dor no corpo, dor de ouvido de novo. Oi, Lázaro. Eu estou como diria, com a garganta ruim, estou com dor no corpo. Se é Covid? Não acredito, porque não perdi o meu olfato e não perdi o mais importante que eu acho de tudo, minha capacidade de raciocinar. Né? Bom dia, meu querido, tudo bem? Então, Renan, o segundo, mas tá aqui firme. Conversa de hoje, eu vim aqui, vocês podem notar que eu estou ofegante, porque a minha asma tá cantando aqui. Eu vou fazer uma consulta médica para livrar qualquer problema de uma possibilidade de ser Covid, né? Mas eu não poderia faltar nessa sexta-feira, depois dos relatos. Peraí, a mascote tem que deitar. O meu ajudante. Depois que eu vi a postagem sobre a igreja católica. Eu sou católica. Não quero que você seja católico, né? Então, até entrei aqui para pegar o caso do infeliz. Gente do céu, há certas pessoas, né, que acho que tem algum problema mental, querem ganhar a eleição de qualquer jeito. Muito triste, muito triste. Essas coisas são muito tristes, né? Quando você não é, que não é católico, mas bom dia, Maria Nazaré. Eu acho interessante a gente vamos ter essa questão dos fascistas. Eu nunca falei de fascista aqui, porque para entender o fascismo é preciso dar uma lembradinha na história, dar uma lembradinha em tudo que acontece, né? E a gente e que nós devemos bom, eu fico, antes de começar qualquer coisa, hoje é dia 31 de agosto, de julho
de 2020. Eu sou Geisa Ardila, sou jornalista e editora responsável pelo Vigilante do Povo online e pelo vigilantedopovo.com.br. Eu tenho uma responsabilidade muito grande como jornalista, reconheço todo esse meu trabalho de comunicação que eu venho procurando fazer com toda o mínimo possível de atos justos possíveis. Não é possível. Oi, Fausto, quanto tempo, meu querido? Não é possível, não existe nada isento. Eu sempre digo isso para vocês. Esse negócio de jornalismo independente e isento. Não existe isenção nas coisas cujas mãos humanas são tocam. Cujas mãos humanas tocam. A mão humana infecta tudo. Ou salva. Eu só gostaria de dizer para vocês que sim, há um movimento fascista e ele é comandado nesse país pelo presidente Catarrento. Há um movimento fascista de ultradireita, que nós chamamos, em outros lugares do mundo. Ele já se repetiu em outros momentos da história, com Hitler. Bom dia, patrocinador Vavá Dutra, hoje às 11h30 na Rádio Cancela AM. Não percam, dá uma ligada lá, conversa com os caras, aperta o patrocinador, que ele é pré-candidato a vereador pelo Progressistas. O mundo, ele é cheio de pessoas com ideias diferentes. Nós não somos iguais. Nós somos iguais na medida que estamos na mesma condição de humanos. Agora, nós não somos iguais quando falamos, como pensamos, quando nos posicionamos politicamente, aí deixamos de ser iguais. Mas tem uma coisa que sempre diziam para mim. Eu fui criada com a família do meu pai totalmente protestante. O meu avô materno era batista. Eu escolhi ser católica. Foi uma escolha. Eu vi os milagres. E não estou pedindo para ninguém ser católico. Eu sempre digo para vocês aqui também que tem partes da homilia que é muito interessante para quem não é católico, ou quem é católico e passa despercebido na hora que o padre está lá fazendo a transformação do corpo e do sangue de Cristo. E você precisa crer naquilo. Aquilo representa algo importante. O que acontece? Oi, Leonardo, bom dia. Estamos tratando disso, Leonardo? Estamos tratando disso. Aliás, foi a distância do microfone do iPhone. O iPhone tinha que ficar mais perto. O que aconteceu? Muito obrigada pela referência às nossas entrevistas. O que acontece é que eu não quero que você seja católico. Deus te chama na hora que tem que chamar. É o que eu acredito. E quando Deus me chamou, eu me senti extremamente invadida pela graça de Deus e do Espírito Santo. E eu vi os milagres. Você não vai acreditar em mim, mas eu não estou pedindo que acredite. Não peço. Não quero que você também saiba o que aconteceu da revolução. Eu posso te contar. Essa revolução que aconteceu em mim, aconteceu
porque eu vi os milagres de Deus. E eu não duvido que sejam os milagres de Deus. E aconteceu na Igreja Católica. Eu frequentei Umbanda, Candomblé, as pentecostais do Edir Macedo, por exemplo, que tem Pombogira. Eu fui em todos esses locais, naquelas inclusive que as mulheres, uma igrejinha pequenininha, vagabunda, que tinha na 26 antigamente, que as mulheres não podiam cortar os pelos, nem do sovaco. E elas carregando aqueles meninos, aquelas saias que eu pensava, vai pisar, vai cair, vai matar o menino. Famílias enormes, pobres. Eu tenho minhas críticas com relação às igrejas pentecostais. As igrejas tradicionais, nem tanto. Eu conheci muito bem o protestantismo, cresci ali com os irmãos dos meus pais, fazendo preleções. O irmão mais velho do meu pai era o ancião da igreja, na região inteira, e era como um bispo, né? E aí eu me deparo com o Alisson, que é católico como eu, mandando uma publicação. Eu não queria sujar a minha boca com o nome dele, mas eu tenho que falar para vocês saberem. Olha lá minha tábua de passar, gente. Pois é, eu passo. É do advogado Jefferson Nunes. O Jefferson Nunes, ele tem que ser fascista. Ele tem que seguir algo que acrescente à sua vida pobre e infeliz alguma coisa. Ele é fruto do que se chamaria no passado, e ainda é, para os recalcados da sociedade moderna, do adultério. O pai dele não é o pai que o criou, né? O pai que o criou faleceu, era político, era amigo do Públio Chaves. René nada de fazer xixi aqui dentro. E ele é filho de outra pessoa. E foi criado sabendo que a mãe se deitou com outro homem. E ele foi criado pelo outro. Olha, ele devia ter compaixão. Quantas crianças desse mundo são desprezadas. Pela idade do Dr. Jefferson, ele seria descartado, né? Ele seria um menino descartado. Ou a mãe seria apedrejada. Porque a sociedade e não a igreja, nenhuma igreja, mas a sociedade, colocava as mulheres como a mãe do Dr. Jefferson, como as divorciadas, como os gays, como as lésbicas, os efeminados, na categoria de pessoas doentes, que precisavam ficar à margem para não provocar os olhos daqueles e daquelas que eram santos, não pecadores. Não pense que essa sociedade foi totalmente embora, porque senão não existiria um Jefferson Nunes falando mal da Igreja Católica. Eu quero dizer que a igreja, a religião, qualquer uma, merece respeito, desde que não seja falsa, desde que ela não seja uma fonte de extorquir, como o Edir Macedo, o Valdomiro, vendendo a cura da Covid-19 num feijão. Bom,
se vocês me disserem que isso é uma coisa normal, a não ser expoliação da fé alheia, eu não vejo outra forma. Se vocês estão na igreja séria, vocês vão ouvir que Deus nos libertará. Deus libertará a todos nós, até mesmo o catarrento. Mas como esse meio humano incompetente, preguiçoso, tá com aquela barriga enorme, né? Parecendo que bebe cerveja todo dia, fica falando em churrasco, fica contaminando as pessoas, fica no negacionismo, na doença. E vê que uma pessoa não é tão burra como Jefferson Nunes fazer um comentário tão desprovido. A igreja, com seus bispos, na conferência dos bispos do Brasil, que não é confederação não, viu gente, é conferência. A conferência dos bispos do Brasil, a CNBB, ela tem posições políticas. Sempre teve e a igreja precisa ter. Tanto que o Papa Francisco foi inovador nesse sentido ao dizer pela primeira vez que corrupção é pecado. Veja bem, o Papa Francisco, um exemplo de homem que sozinho, enquanto a Itália morria, em dia de grande chuva, saiu e ficou sozinho em plena praça de São Pedro e celebrou uma missa para todos os humanos, animais e seres vivos da terra. Só, correndo o risco de se contaminar. Mas a fé do Papa comoveu a todos. Eu vou tirar aqui porque eu estou sem ressonância. Quem é Jefferson Nunes para criticar o ato dos bispos do Brasil e a ralé que o acompanha? A ralé que o acompanha, seguir atrás dele como jumentos obedientes a carregar a matula dos viajantes, carreguem seus próprios pecados. Então, a parte da homilia que eu queria dizer para vocês, que diz o seguinte: dai-nos as vossa fé, sejamos cercados de toda a fé. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo a todos o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Dai-nos a sua paz. Nós estamos procurando paz, nós não estamos procurando luta. A carta enviada pelos bispos da CNBB procura aquilo que o fascismo odeia, afeta assim como afeta o demônio, para quem acredita. Porque sem quem acredita em Deus, acredita que existe o demônio. Quem acredita que existe o bem, acredita que existe o mal. Não existe outra maneira. Bom dia, meu caro amigo José Divino de Melo. Quem acusa será acusado. Quem aponta o dedo será um dia exposto. Em Jeremias está bem escrito que nada no mundo que há coberto não será desconhecido. Não adianta, Jefferson, esconder seu recalque por sua mãe ser adúltera. É assim que ela seria chamada.
como no fascismo. Uma mulher adúltera que teve um filho com um homem e que foi criado pelo outro, em circunstâncias que você até o nome herdou do homem que te assumiu como pai. Louvado seja Deus que abençoe este homem, que foi mais homem que o homem que te fez biologicamente. Porque ele mostrou ser homem ao assumir um filho quando era dele, dar educação, mas coitado, como ele deve estar agora arrependido. É uma pena. Vocês, não é uma coisa fácil para os homens em geral criar filhos que não são deles. É muito difícil. Mas dependendo da circunstância, muitos homens preferem criar o filho que não é dele para não ser chamado de corno pela cidade. Essa é a sociedade que a gente vive. Eu preciso escancarar elas para vocês. Vocês acham que as pessoas gostam de saber que eu, homossexual, tal e tal, venho aos poucos sair da miséria total? E hoje eu posso sentar aqui com vocês e conversar sobre qualquer outro assunto, esbanjando, inclusive, se eu assim o quisesse, os meus diplomas, porque eu os consegui. E muito filho de rico nessa cidade não tem nem diploma de datilografia. Já existiu máquinas de escrever. Já existiram, perdão. Aí vem. O que a igreja pede? Pede que sejam salvas as pessoas que estão morrendo nesse país pela falta, pela ausência, pela total ineficiência, incapacidade e incompetência de um presidente que não consegue trabalhar. É preguiçoso, é mitômico, é ladrão, é vagabundo. Pronto. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a necessidade das instituições. E a Igreja Católica é uma instituição. Se posicionar como sempre se posicionou, ou quando no passado também se omitiu e pediu perdão através de alguns papas, como São João Paulo e agora pelo Papa Francisco, se posicionar diante desse assunto de forma veemente. Oi, Alisson. A igreja é feita por homens, todas elas. Não está isenta do pecado. Jesus foi tentado 40 dias no deserto, para que ele tivesse o fortalecimento, porque ele era homem. E os homens, e aí eu digo a humanidade, o humano está sujeito às tentações, à gula, a guardar dinheiro, a fazer isso, a fazer aquilo. É o do humano. Não é fácil ser um pastor e um padre resiliente até que consegue se juntar ali e ficar ali de forma a pedir a Deus que seja resignado diante de estar no mundo e o mundo não corrompê-lo. É a grande tarefa, é o grande desafio do padre, do pastor. Não deixar ser consumido pelo dinheiro, pela ganância, pela luxúria. A igreja tem posições políticas e deve ter posições políticas. Para a defesa dos humildes, dos humilhados, daqueles que não possuem voz, daqueles que só
são usados todos os dias, sacrificados todos os dias, pelos humildes e pelos pobres. A voz da igreja precisa ser voz. E há tempos nós esperávamos que a igreja viesse com essa voz. Pelos humildes, humilhados, pelos pobres. E esse país tem muito pobre. O fascista tem medo da igreja. Tem medo de Deus. Tem pavor de saber que temos fé. O fascista tem horror de saber que seguimos confiantes de que haverá um retorno e muitos serão condenados, inclusive nós mesmos. Mas uma coisa que nós não devemos deixar é que, sim, o fascismo existe no Brasil. Aqui em Ituiutaba, estampada na cara desse jovem que nasceu fruto do adultério. Porque se ele quer levar as coisas na proporção que eles estão levando, inclusive nos comentários, eu vou levar as coisas na proporção dos comentários da loucura deles. São recalcados, doentes, pobres de espírito, pessoas que perderam dinheiro, pessoas que eram membros de uma sociedade e não são mais. São pessoas que foram descartadas. E é tão doloroso quando você é colocado à margem. Eu viveria essa margem. Eu vivi essa margem. Mas eu descobri que quem se coloca à margem somos nós mesmos. Porque eu preciso de saber que sou amada por Deus. Eu nasci numa família que não era santa, era pecadora. Nasci de pai e mãe casados. Sou filha do meu pai e da minha mãe. Não fui criado por outro homem, nem por outra mulher. Quis seguir todos os rituais cristãos. Eu acreditava em Deus. A Bíblia está ali junto com minhas santas e meus santos. A Bíblia da minha mãe. Eu sempre a manuseei. Eu ali de Gênesis e Apocalipse. Não tenho vergonha de ser católica, apostólica, romana. Onde eu batizei, crismei firmemente e creio em Deus Pai Todo-Poderoso, como Criador do céu e da terra, e seu único Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E creio que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que ele nasceu da Virgem Maria, que ele padeceu sob o Pôncio Pilatos, que ele foi morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna, na ressurreição da carne, tudo isso. Eu creio. Eu creio. Quando eu vou à missa e recebo o corpo e o sangue de Cristo, eu me alimento. Eu sou devota de São Francisco de Assis. Com muita alegria. No documento enviado ao Tribunal de Haia, ele marca que a igreja não tem interesses políticos partidários. A igreja tem políticos partidários? Não tem. Mas a política é a arte que nós temos para organizar a cidade, a polis. O interesse é o reino de Deus, presente em nossa história. Na medida em que avançamos na construção de uma sociedade estruturalmente justa,
justa. A igreja está pedindo justiça para nós. Aí ele só marca aquilo que lhe interessa. Estamos vivendo momentos difíceis. Não? Uma crise econômica e talvez o mais difícil da nossa história, porque esse fascismo lacerdista é de quem não leu a história. E está lá. É a combinação, isso ele não marcou, que é uma verdade. É a causa de uma dessa tempestade, a combinação de uma crise de saúde sem precedentes, com um avassalador colapso da economia e com a tensão de que se abate sobre os fundamentos da República, provocada em grande medida pelo presidente da República e outros setores da cidade, resultando numa crise de política e governança. Mas se isso não é verdade, o que vai ser verdade? Está aqui o nosso bispo assinou, sim. As reformas trabalhistas e previdenciárias foram uma tragédia para o Brasil. Não aumentou emprego, não fez nada. Os bispos não estão mentindo. Mas para o fascista, é o medo que os apavora de nós que cremos em Deus Todo-Poderoso. Temos essa certeza de que isso não durará para sempre, como não durou o fascismo de Hitler, como não durou o fascismo de Mao Tse Tung, como não durou o fascismo de Mussolini. Não durará 1 centímetro a mais o fascismo de Jair Bolsonaro. E seus seguidores hão de apodrecer no mármore do esquecimento. Passarão pelas ruas e não serão lembrados. Você que é cristão, que acredita em Deus, que acredita que o Cristo veio para nos salvar, repudiem todo ato fascista de Jefferson Nunes, que é pré-candidato a vereador e somente por isso julga e espera não ser julgado. O filho da adúltera pode ser perdoado. Filho do pecado todos somos. Mas é no labutar do dia a dia que vamos construir na nossa vida e é por nossas obras que seremos julgados. Não sou eu que julgo, Jefferson. Você será julgado por Deus e pelos homens. E pela história do esquecimento. Você não será lembrado. Falar da vida do nosso bispo, isso não muda a opinião daquele que é verdadeiramente católico, que sabe que a igreja é santa e pecadora. E que todos os dias na missa somos lembrados disso. Eu te perdoo. Eu te perdoo, Jefferson. Eu perdoo. Agora, se você cometeu algum gesto fascista, eu não te perdoo. A minha personalidade democrata e progressista não permite o meu perdão. Não existe perdão para fascista, que quer mais pobres, mais escravos. Você quer subir e galgar nas costas dos miseráveis. Isso. É o jogo sujo do vale tudo. E a política não é um vale tudo. Não deve ser. A política deve ser para os homens e mulheres honrados. Deve ser para as pessoas que querem mudar o mundo. Assim como a igreja. A igreja tem uma opinião. Não a igreja, mas seus bispos.
Homens que se reuniram e viram a situação caótica que vive esse país, sem emprego, sem planejamento, sem controle, com pandemia e gente morrendo. Muito bom tripudiar sobre a morte de mais de 90 mil pessoas. Ninguém lembra disso. Ninguém lembra dos nossos mortos. Aí eu não perdoo, não perdoarei e lutarei veementemente contra o fascismo. Espero que vocês estejam ao meu lado. Aquele que não for democrático, aquele que não for progressista, que não quer saber de trabalhar, é um Jefferson da vida. Quer ganhar um cargo a todo custo para sobreviver às despesas do governo. Não votem numa pessoa dessa. Não votem. Vamos votar em pessoas que amam a liberdade, que todos reclamam agora para ter, quando estão na necessidade de ficar em casa, enclausurados por causa da Covid. Vocês sentem falta? É esse homem que vai cercear esse direito de vocês. E ainda tem coragem de falar que reforma trabalhista trouxe trabalho. Está aí o vereador José Divino, sabe o que aconteceu com a reforma trabalhista. Sabe o que aconteceu conosco com a reforma previdenciária. Sabe o que aconteceu conosco se passar o reajuste, o projeto da reforma tributária que eles querem fazer. É arrancar mais dinheiro de onde não tem, dos mais pobres. Ninguém fala em taxar os mais ricos. Fascista adora bajular rico. Fascista adora rolar no chão atrás dos mais ricos. É o que o Bolsonaro faz, comemorando o 4 de julho e não o 7 de setembro. É falar que I love you para o Trump, coisa mais gay do mundo. Eu que sou gay achei repugnante. E fazer continência para a bandeira americana é um assinte ao povo brasileiro. Fica aí, Jefferson. Eu te perdoo. O seu problema vai ser com Deus. Mas não perdoo um fascista. Te caçarei e caçarei todos aqueles que querem derrubar a democracia e os direitos de nós, tirarmos as pessoas da miséria e terem uma vida melhor através da presença do Estado democrático de direito. E é muito triste saber que um advogado que estudou isso, defendeu isso em tribunal, fala tanta asneira. E como dizia uma pessoa conhecida, perdeu mais uma vez a excelente oportunidade de permanecer em silêncio. Parabéns à Igreja Católica e seus bispos que tiveram a coragem de falar aquilo que muitos brasileiros queriam falar, mas não tem um veículo de comunicação para o dizer. Agora vamos lá. Opa! Coisa boa. Aí eu vou tudo atrás agora de vermífugo. Ninguém tomava o vermífugo. Claro que agora eu vou tomar meu café. Porque o meu patrocinador está aqui, está me ouvindo. Eu não vou deixar que isso aconteça. Não por causa de um fascistinha vagabundo. Não vou mesmo. Café vem, seu dia começa bem.
aroma superior, mais sabor e qualidade. Café Bem que tem, o legítimo do cerrado, sua fonte de energia, no campo ou na cidade. Café Bem que tem, deixa a vida mais prazerosa. Café Bem que tem, companheiro numa boa prosa. Café Bem que tem, seu dia começa bem. Bom, amigos e amigas, são 10 horas e 8 minutos, vou ser breve. A pandemia da Covid-19 continua subindo em Tiltaba. A curva está lá no topo e há de se aumentar mais um pouco. Continuamos aqui firmes para pedir a vocês que sejam, vamos tentar ser mais conscientes ainda. 2 mortos confirmados ontem por Covid. Tem mais 2 óbitos suspeitos. Haverá mais mortes. Tenho certeza disso. É contabilidade. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um, mas haverá. É claro que cada um recebe o vírus de uma forma diferente. É uma doença sistêmica e depende. É quando o doutor Ricardo Duarte diz, é você e o vírus, é exatamente isso. É porque aquela pessoa que toma muito cuidado sempre, ainda pega uma carga viral pequena, ela tem muito mais chance de ser tratada. É isso que está acontecendo. Mas nós estamos começando a aumentar muito o número de pacientes ativos. 107 em 15 dias. Hoje nós vamos ultrapassar a casa dos 120, com certeza. Semana que vem, para atingir os 200, eu acho que não vai ser difícil. Se continuarmos fingindo que nada está acontecendo. Quero dizer para vocês que eu queria muito, e de verdade, que as nossas vidas voltassem ao normal rápido. Eu queria muito. Sinceramente queria. Tudo bem, Alisson, Iris Contursi, Rafael, bom dia. O Rafael está dizendo aqui, Zé Rafael, ser progressista é resgatar a atividade política na sua essência, conceitual e hermenêutica, dos tempos da Grécia Antiga, em que o indivíduo, o político, se preocupa no fato com a polis. Exatamente. É a ideia, né, socrática de que o político é aquele que toma conta da cidade. Político é isso. Ser antifascista é andar de mãos dadas com a democracia e ter responsabilidade com as pessoas que são vítimas desse sistema apodrecido pela ganância. Parabéns a CNBB pelo posicionamento. Também penso da mesma forma e como católica, meus parabéns. Dom Irineu, conte comigo, sua fiel serva. E São Francisco de Assis, porque ele é franciscano, nos protegerá. Ele é firme. E sejamos todos firmes. Não importa com o que acontecerá. Tá certo? Nós temos essas... eu marquei aqui um trem errado. Tá bom. Gente, nós precisamos falar sobre Covid. Não tem jeito. Ela está avançando em Tiltaba. Pelos dados e a conversa que eu tenho tido com os nossos médicos, epidemiologistas e tudo mais, a gente está num aumento aí de curva muito triste. A curva não desceu, mas por enquanto temos leitos disponíveis e UTI para as pessoas, tanto de Tiltaba como da região. Mas como a tendência é aumentar, o que a gente pede? Não façam nada. Aguentem mais um pouco. Essa doença ficará entre nós por muito tempo. E é inegável e infelizmente que ela ficará. Precisamos ter mais fé de que sairemos disso mais fortalecidos e com mais aprendizagem do que achar que transgredir as leis vão nos salvar. De duas uma, ou nós vamos morrer pela ausência de um governo que não se projeta, não se programa para recuperar esse país, nós vamos morrer de fome,
Ou e o que vai acontecer? Vai acontecer isso. O Alisson está nos contando aqui que o prefeito pretende decretar a abertura do comércio não essencial, como bares, restaurantes, academias, conforme a pesquisa a entrevista dada pelo presidente da Associação Comercial. Bom, o prefeito tem que saber como o sapato vai apertar no pé dele. E eu acho que a Associação Comercial também deve entender isso. Não haverá também dinheiro com tanto defunto, né? Com gente pobre. Isso é que as pessoas não entendem. É preciso de uma circulação. Precisa circular. O dinheiro precisa circular, passar de mão para outra mão, para outra mão, para outra mão. Aí começa a morrer, porque aqui em Tiltaba, por mais interessante que vocês possam achar, aqui em Tiltaba quem está morrendo são os jovens. Os velhinhos não estão morrendo. É a força de trabalho que está morrendo. Não preocupa não. É a mesma merda. É insignificante a associação comercial. É outra fascista. Se abrir, olha, nós também temos que entender uma coisa. Vai abrir? Vai abrir. Você vai porque você quer. Não. Ninguém vai te obrigar a ir no boteco. Ninguém vai te obrigar a fazer aquilo que você não deseja. Se você sabe que tem uma pandemia acontecendo em Tiltaba, Minas Gerais, o que você vai fazer? Se você tem família, filho, pai, mãe, ficar em casa. Você vai pro boteco? A juventude vai. Nós sabemos que essa doença, ela não tem muito amor por ninguém, não. Pobre, rico, feio, preto, branco, pardo, doente. Tem vezes que uma pessoa muito doente acaba sobrevivendo. Nós estamos com uma grande falta de sedativos. Isso foi dito, inclusive, pelo secretário de Saúde na entrevista que nós tivemos com ele na semana passada. Falta sedativos. Aqui acabou de chegar uma notícia dizendo que um enfermeiro com Covid-19 morreu por falta de intubação. Para você ser entubado, você tem que entrar em coma. E aí você tem que ser sedado para perder a sua consciência e não sentir dor. Porque a intubação é algo muito complicado. Você, inclusive, pode ter embolia pulmonar, um ataque cardíaco. Então, como não tem anestésicos faltando, eu não me importo se vai abrir, se vai fechar. A consciência agora tem que ser das pessoas. Pessoas. Se você quer levar a doença, se você quer ficar doente, se você acha que é como o Bolsonaro está com infecção de pulmão. Não, mas diz que não é relacionado à Covid. Ele está com o pulmão infeccionado, com dificuldade de respirar. Mas se você quer ser como ele, se jogar no meio dos loucos, então eu digo, se você quer ser o corpinho bonito, mas mesmo assim você quer morrer em seguida, e virar um mulambo, que nunca mais vai poder subir numa esteira, o problema é seu. Isso é liberdade. Agora, lembrem-se que é você e o vírus. Vocês vão se matar. Isso é suicídio. Doutora Olímpia está dizendo aqui isso. O problema é a falta de educação do povo. Estamos sofrendo os anos que não educamos as pessoas. É, exatamente.
O prefeito pode abrir, pode fechar, porque abrindo ou fechando eles estão fazendo festa. Já se descobriu que nas festas tenha 4, 5, 6 infectados. E vai aumentar por falta de respeito que as pessoas têm para com o outro. Você precisa aprender a respeitar o outro. Se você não quer morrer, se você quer morrer, essa escolha é sua. Permanecer nessa vida que Deus lhe deu, gratuitamente bela, que te deu esse mundo que já foi um paraíso lindo e maravilhoso e você continua destruindo, é escolha sua acabar com ele também. Mas é escolha minha lutar contra você. Não querer sair, não querer participar. As pessoas querem ficar bonita para quê? Essas pessoas que ficam correndo atrás do corpo perfeito, eu sempre desconfiei. Vive de cirurgia, vive de coisa, eu nunca entendi isso. A coisa mais interessante que aconteceu comigo na minha vida foi o dia que eu me olhei no espelho e falei assim, é assim que Deus me fez. Enquanto não for um problema de saúde, eu não vou me fazer mudança nenhuma em mim. Eu, por exemplo, estou com dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, dor de ouvido e enjoo. Ontem, hoje, tá horrível. Mas eu precisava vir hoje aqui falar com vocês sobre essas coisas. Pode ser Covid? Pode. Como eu peguei, não sei. Mas vou ligar para o doutor Ricardo Duarte, vou apresentar meus sintomas e vou ver o que ele vai fazer. O que ele vai me indicar. Eu acho que é a melhor coisa que eu faço. Agora, eu não saio da minha casa para infectar alguém. Eu prefiro ficar aqui quietinha, apesar de já ter feito o teste, né? Ficar quietinha até que o doutor fala, não, ainda não é nada. Você perdeu o olfato? Não. Perdeu o paladar? Não. Aí isso é a primeira coisa que acontece. Só pode ser um caso gripal mesmo. Que eu acho que acontece porque eu nunca tomei tanto banho na minha vida. Já gostava de tomar banho, mas agora estou exagerando, né? Porque eu saio, toda vez que eu volto eu tomo banho. Eu saio, tomo banho para sair. É um dilema. Então era o que eu queria falar para vocês. Os casos estão aumentando, nós tivemos 100 casos em 5 dias, numa proporção de 14 a 20 pessoas por dia. Se abrir ou não abrir, eu quero lembrar mais uma vez, isso é decisão sua. É você que tem que tomar essa decisão. O que você quer da sua vida? Aproveitar a sua vida e morrer? Aproveitar a sua vida e matar alguém que você gosta? Como é que é? Qual é a sua decisão? Não é a decisão do prefeito que vai alterar, não é a decisão do Congresso, nem a do presidente fascista que vocês seguem. A decisão é sua. Aliás, tem até uma música na igreja que diz isso. A decisão é sua. São muitos os convidados, né? Mas a decisão de aceitar certas coisas é sua. Se você quer sair, entupir os bares para satisfazer o comércio de Tiltaba, aquele que já está rico, é sua, né? Se você quer sentir dor, tem masoquista para tudo, né? Fica aqui meus cumprimentos a todos vocês, muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus tenha piedade das nossas pobres almas. E que Deus tenha piedade da alma do irmão Jefferson, fascista de coração, filho perdido, recalcado, que quer descontar as suas frustrações por não ter sido normalmente criado. Eu quero dizer para o Jefferson que pessoas iguais a você existem aos montes por aí. O fascista é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinado. É o trecho de uma música, um rock.
nunca foi tão apropriado. De rock, a doutora Olímpia conhece, porque o doutor casado com ela adora um rock and roll pesado. E eu vou dizer para vocês, o fascista é doente, ele é doente, ele não teme a Deus, ele não teme a força da natureza que é criada por Deus. O vírus está aqui. O comércio aberto ou fechado, a decisão do prefeito ou não, a decisão é sua. Você aceita Deus ou não aceita Deus? Ou você acredita em Jesus ou não acredita em Jesus? Você não está lá para acreditar no Padre. Você está lá para receber Deus, Cristo como seu Salvador, nada mais. Você tem que confiar. É isso. Não é, a igreja tem uma posição política da qual eu concordo, assinaria com eles esse abastecimento, porque nós precisamos salvar o Brasil. O Brasil está morrendo de Covid, da miséria, da ignorância e pela falta de responsabilidade das pessoas. O Brasil está morrendo dia após dia, com menos emprego, menos escola, menos vidas. Se isso ainda não te comove, eu não tenho mais nada a te dizer a não ser: a decisão é sua. Fiquem com Deus. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos perdoe pelos nossos pecados. São Francisco de Assis ilumine nossas casas, para você que acredita, para você que não acredita. Não importa, Ele está entre nós. E isso eu acredito. Muito obrigada a todos. Não deixem de assistir às 11h30 pela Rádio Cancela AM com o Luiz Carlos, a entrevista com o meu patrocinador Vavá Dutra. É isso aí, eu não perco de jeito nenhum. Beijo, abraço. Sempre vigilantes. Vem que tem. E tem café. Café vem que tem, seu dia começa bem, aroma superior, mais sabor e qualidade. Café vem que tem, o legítimo do cerrado, sua fonte de energia, no campo ou na cidade. Café vem que tem, deixa a vida mais prazerosa. Café vem que tem, companheiro numa boa prosa. Café vem que tem, seu dia começa bem. Tchau, gente. Eu confio em Deus. Amém.